Fala galera, mais um vídeo no canal. Hoje vamos fazer uma aula de exercícios que remete à nossa última aula, a aula de lógica de argumentação. Vão ser resolvidas 4 questões para a gente poder praticar melhor o assunto, revisar alguns conceitos e internalizar essa nossa última aula. Vamos lá. A nossa primeira questão é uma questão que caiu no concurso de 2018 da CESP. Vamos para o enunciado. Considere as proposições P e Q a seguir. P. Todo processo que tramita no tribunal A ou é enviado para tramitar no tribunal B ou C. E a proposição Q. Todo processo que tramita no tribunal C é enviado para tramitar no tribunal B. A partir dessas proposições, julgue o seguinte: se um processo não tramita no tribunal C, então ele também não tramita no tribunal B. Verdadeiro ou falso? Bom, essa questão vamos lá começar a resolver. No caso, seria as proposições P e Q seriam as premissas, e essa proposição que foi pedido para a gente julgar seria a conclusão. Se o argumento for válido, questão verdadeira. Se o argumento for falso, não for válido, for inválido, questão falsa. Certo? Como todas as questões, repetindo, primeiramente transformamos as premissas e a conclusão em símbolos. A equivalência de todo P é Q, como vimos na aula de conectivos lógicos, ela é a condicional, certo? Então, como vimos nas proposições P e Q, temos que todo processo que tramita no tribunal A ou é enviado para tramitar no tribunal B ou no tribunal C. Isso equivale a... Sendo quando ele tramita no tribunal A, ele é a proposição chama A. Quando tramita no tribunal B, a proposição é B. E quando tramita no tribunal C, proposição C, certo? Todo P é Q, ou seja, A condicional. No caso, temos ou e ou. Como vimos na questão dos conectivos lógicos, novamente, ou é a mesma coisa que dizer ou não ambos, que é a famosa disjunção exclusiva, certo? Então, equivalente a essa premissa P é a premissa com os símbolos. Se A, então B ou exclusivo C. Na premissa Q, todo processo que tramita no tribunal C é enviado para tramitar no tribunal B. Ou seja, se C, então B. E a conclusão, se um processo não tramita no tribunal C, então ele também não tramita no tribunal B. Que seria equivalente a se não C, então não B. Certo? Vamos lá. Para resolver essa questão, vamos utilizar o método da conclusão falsa. Relembrando, primeiro assumimos a conclusão falsa, depois as proposições como verdadeiras e vimos se a conclusão se mantém falsa, se não ocorre nenhuma contradição. Caso isso ocorra, ela se mantenha falsa, o argumento é inválido. Caso haja contradição, o argumento é válido. Certo? Para a conclusão ser falsa, se não ser, então não B, falsa, temos que o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, ou seja, não B é falso, o que equivale a dizer que B é verdadeiro, e não C é verdadeiro, o que equivale a dizer que C é falso. Agora consideramos P e Q as premissas como verdadeiras, certo? Na premissa Q, se C, então B, sabemos que a proposição B é falsa e a proposição C é verdadeira. Então temos que a premissa Q ela é verdadeira, pois o condicional só é falso, lembremos, quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Agora vamos analisar a premissa P. Se A, então B é o exclusivo C. Certo. Não sabemos o valor lógico de A, correto? Mas sabemos o valor lógico já de B e de B e C, né? Então temos que, substituindo os valores lógicos encontrados anteriormente, a premissa se A, então B ou exclusivo C, ela se transforma em se A, então verdadeiro ou exclusivo falso. Ela quando é uma verdadeira e outra é falsa, ela é verdadeira. Então, na substituição seria se A, então verdadeiro. O que ocorre então? Vamos analisar. Se a proposição A for verdadeira, verdadeiro. Se verdadeiro, então verdadeiro, verdadeiro. Se a proposição A for falsa, se falso, então verdadeiro, ela tem um valor lógico verdadeiro também.
Como disse anteriormente, o condicional só é falso quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Então temos que, independentemente do valor de a premissa P é verdadeira. O que isso significa? Então significa que há a possibilidade de ocorrer a conclusão falsa, partindo das premissas verdadeiras. Como essa possibilidade foi confirmada, então o argumento é inválido e o item é falso. Nesse mesmo concurso, teve a mesma questão, porém com outra conclusão. Isso vai servir para a gente fazer mais uma verificação do método da conclusão falsa e também solidificar mais ainda os conhecimentos. Vamos lá. Repetindo, são as mesmas premissas P e Q, porém com outra conclusão. Qual que é a conclusão? Se um processo for iniciado no tribunal A, então com certeza ele tramitará no tribunal B. O que isso significa? Vamos lá. Temos as mesmas premissas com os mesmos símbolos, porém a conclusão é diferente. Se A, então B. Certo? Então vamos lá. Pelo método da conclusão falsa, a conclusão é falsa, ou seja, se A, então B é falso. Como B é o consequente, B vai ser falso e A o antecedente vai ser verdadeiro. Já sabemos o valor lógico de A e de B. Beleza, agora consideramos as premissas como verdadeiras, né? Mesma coisa, P e Q são verdadeiras. O que é verdadeira? Certo. O que significa que é verdadeiro? Significa que se C, então B, ela é verdadeira, certo? Já sabemos o valor lógico da proposição B. Encontramos a partir da avaliação da conclusão, que a proposição B é falsa. Então, se C, então falso. Para ela ser verdadeira, o C não pode ser verdadeiro porque senão seria falso. Então, o C também é falso. Então, já encontramos A, B e C, correto? Bom, agora vamos verificar na primeira premissa se ela conseguir ser verdadeira, temos que, pelo método da conclusão, falso, o argumento é inválido. Caso encontremos uma contradição, o argumento é válido. Vamos lá. Se A, então B ou exclusivo C. A é uma proposição, A é verdadeiro. B é falso, assim como C que também é falso. Então, substituindo os valores lógicos, temos que, se verdadeiro, então falso ou exclusivo falso. O que isso significa? Se verdadeiro, então falso. Que é falso. Então encontramos uma conclusão, uma contradição aqui. Porque não é possível que a conclusão seja falsa. E o gabarito é verdadeiro. Vamos lá, mais uma questão da CESP de 2018 também. As seguintes proposições lógicas formam um conjunto de premissas de um argumento. Se Pedro não é músico, então André é servidor da ABIN. Se André é servidor da ABIN, então Carlos não é espião. Carlos é um espião. A partir dessas premissas, julgue o item a seguir acerca da lógica de argumentação. Se a proposição Pedro é músico for a conclusão desse argumento, então as premissas, juntamente com essa conclusão, constituem um argumento válido, verdadeiro ou falso. Vamos lá, vamos lá. Na resolução, começamos como sempre, transformando as premissas e todas as proposições lógicas em símbolos. Depois faremos a resolução. Então, a proposição Pedro é músico vai ser substituída por P. A proposição Carlos é espião por C. E a proposição André é servidor da ABIN por A. Temos então que a premissa número 1. Se Pedro não é músico, então André é servidor da ABIN, equivale a não P, então A. Se André é servidor da ABIN, então Carlos não é espião. Se A, então não C. A premissa 3, Carlos é um espião, é C. E a conclusão, Pedro é músico, P. Nessa questão, vamos adotar um método diferente, o método das premissas verdadeiras. Recapitulando, é simples. Adotamos que todas as premissas são verdadeiras e encontramos o valor lógico das proposições que compõem essas premissas. A partir desse processo, se a conclusão for obrigatoriamente verdadeira, o argumento é válido. Caso contrário, o argumento é inválido. Vamos lá. Então, a premissa 1, a premissa 2 e a premissa 3 são verdadeiras, certo? Como a premissa 3 ela é basicamente a proposição C, é mais fácil começar por ela, ou seja, a proposição C é verdadeira. Partindo dela, vamos para a premissa número 2. Se A, então não C,
que isso significa? Se A, então falso, porque como C é verdadeiro, né? Então, se A, então falso é igual a verdadeiro, porque as premissas têm que ser verdadeiras, ou seja, encontramos que a proposição A, ela é falsa. Então, já achamos o valor lógico de A e o valor lógico de C. Certo, agora vamos lá. Partindo da premissa, para a premissa número 1, já temos o valor lógico de A também, né? Então, se não P, então A. Se não P, então falso. Assim como anteriormente, ela tem que ser verdadeira, então não P tem que ser falso. Isso significa o quê? Que P é verdadeiro. Certo. Já encontramos que P é verdadeiro, porém P é a conclusão, que é Pedro é músico. Então, se a conclusão Pedro é músico tem um valor lógico verdadeiro, consideramos todas as premissas verdadeiras, temos um argumento válido. Ou seja, gabarito verdadeiro. Por fim, vamos analisar uma última questão aqui. É uma questão que caiu no concurso da UFAL em 2014. Vamos lá. Sejam as premissas alguns filósofos é jovem e todo filósofo e todo jovem é aventureiro. Para que o argumento seja válido, devemos concluir que todo jovem é filósofo, letra A. Todo filósofo é aventureiro, letra B. Algum jovem não é filósofo, letra D. Algum aventureiro é filósofo, letra E. Nenhum aventureiro é filósofo, certo? Essa questão vamos resolver diferentemente pelo método dos conjuntos, né? Pela representação gráfica. O que acontece? Analisando as premissas. Todo jovem é aventureiro, certo? Então, o conjunto dos jovens ele está dentro do conjunto dos aventureiros. Como algum jovem, algum filósofo é jovem, então temos uma intersecção do conjunto entre os filósofos e do conjunto entre os jovens, que é representada na representação aqui, da nossa aula, por essa parte pintada de preto aqui, certo? Então, partindo dessa representação gráfica, podemos analisar uma a uma as alternativas e perceber qual que é a conclusão desse argumento, certo? Vamos lá. Analisando a alternativa A, todo jovem é filósofo. Não, temos que, como algum jovem é filósofo, pelo menos um jovem é filósofo. Pode ser todos? Podem, mas a gente não tem certeza para afirmar categoricamente que todo jovem é filósofo. Então essa alternativa não é um argumento válido. Existe a possibilidade da conclusão ser falsa, então ele é falso. Todo filósofo é aventureiro, também não sabemos. Porque todo filósofo pode ser jovem e, por conseguinte, pode ser aventureiro. Mas, por enquanto, só sabemos que temos pelo menos um. Então, é falsa. Algum jovem não é filósofo. Bom, temos certeza que existem só um jovem filósofo? Não temos. Pelo menos um. Podem ser todos. Porque se forem todos os jovens forem filósofos, eles forem o mesmo conjunto, não vai ter nenhum jovem que não é filósofo. Então, não dá para afirmar também, categoricamente, que algum jovem não é filósofo. Vamos partir para a alternativa D. Algum aventureiro é filósofo, certo? Vamos analisar essa alternativa. O filósofo, dentre os filósofos, a gente tem pelo menos um jovem, correto? Quando ele é jovem, todo jovem é aventureiro, ou seja, algum aventureiro, ou seja, algum jovem, também é filósofo, porque pelo menos um jovem é filósofo. Então, essa é a alternativa correta seria justamente o que está representado na intersecção, na parte preta da figura. Uma pessoa que é jovem e que também é aventureira é filósofo, pelo menos uma. E por fim, só para concluir, para analisar por último a última alternativa, nenhum aventureiro é filósofo. Bom, com certeza isso é falso. Por quê? Se um jovem é filósofo, ou um jovem que também é aventureiro, ou seja, temos que pelo menos um aventureiro é filósofo. Então essa alternativa é falsa. Temos, portanto, que a alternativa correta, por eliminação, é a alternativa D.
Agradeço muito, pessoal. Acompanhe mais uma aula de exercícios. Vamos posteriormente continuar nosso conteúdo do nosso curso de raciocínio lógico e avançar. Peço que curtam, se inscrevam, compartilhem o vídeo e sigam acompanhando aí. Muito obrigado.